Uma faxineira cobriu um CEO adormecido com a sua camisola, achando que ele parecia cansado demais para ficar sozinho. O que ela não sabia era que ele era um rei vampiro que estava lá acordado há 300 anos. E ela acabara de dizer exatamente as mesmas palavras que a sua falecida esposa disse uma vez. Darius Valley não fechava os olhos há 300 anos. Ele não precisava. No entanto, ali estava ele, sentado em sua cadeira de couro no 405º andar da sede da Vail Corp, fingindo ser o CEO mais exausto de Manhattan. A sua respiração era cuidadosamente medida, lenta, profunda, humana. A sua mão esquerda pendia sobre o apoio de braço, os dedos soltos, a cabeça inclinada apenas o suficiente para sugerir um homem que finalmente se rendera à exaustão após uma brutal reunião de 16 horas do Conselho de Administração. Era tudo teatro. Através do fino véu das suas pestanas, Darius observava a porta de vidro polido do seu escritório de canto. Lá fora, a cidade brilhava como estrelas cadentes, mas o seu foco permanecia nítido em uma coisa. Quem quer que entrasse por aquela porta revelaria a sua verdadeira natureza. Os ladrões sempre revelam, pensou friamente. Durante 2 semanas, pequenos itens desapareceram do andar executivo. Uma caneta ML, um peso de papel de cristal. Na sexta-feira passada, um Rolex Vintage da gaveta da secretária do vice-presidente de finanças. O seu diretor de RH, Marcos, insistiu que tinha sido alguém da equipa de limpeza do turno da noite, mas não tinha provas. As imagens de segurança não mostravam nada. O culpado sabia onde estavam as câmeras. Darius poderia simplesmente ter interrogado todos os funcionários e exigido a verdade das suas mentes. Mas ele havia feito um juramento séculos atrás. Nada de compulsão desnecessária. Os humanos merecem seu livre-arbítrio, mesmo quando abusam dele. Ainda assim, ele estava curioso. Depois de viver o Renascimento, a Revolução Industrial, 2 guerras mundiais e o nascimento da internet, a humanidade continuava a decepcioná-lo de maneiras previsíveis. Ganância, traição, violência. Talvez hoje à noite seja diferente, sussurrou uma pequena voz no fundo de sua mente. A mesma voz que o impediu de queimar tudo décadas atrás. Ele a ignorou. Às 23h47, ele ouviu o clique suave de um cartão-chave na porta. O pulso de Darius, que ele mantinha batendo por hábito, não por necessidade, permaneceu estável. Sua audição sobrenatural captou tudo. O sussurro da borracha dos sapatos vendidos no mármore, o farfalhar de um carrinho de limpeza, a respiração silenciosa de alguém que acabara de notá-lo. Ah! A voz era feminina, surpresa. Gentil. Ele não se moveu. Passos se aproximaram lentamente, com cautela, e então pararam a cerca de 2 metros de distância. Senhor, a voz da mulher era pouco mais que um sussurro. Senhor Vale, Darius manteve a sua atuação. O cheiro fraco de limpador de limão e algo mais. Sabonete de lavanda. Talvez tenha chegado até ele. Não era perfume. Essa mulher não tinha dinheiro para comprar perfume. Uma pausa. Então os passos se afastaram. Aí vem, Darius pensou que ela iria pegar os botões de punho de platina na sua mesa ou a caneta Montblanc no porta-canetas. Eles sempre pegam algo pequeno primeiro, mas em vez disso, ele ouviu o suave barulho de um espanador passando pela estante, o leve tilintar de papéis sendo arrumados. Ela estava a limpar. Darius resistiu à vontade de abrir os olhos completamente. Nos 10 minutos seguintes, a mulher moveu-se pelo escritório como um fantasma. Esvaziou o cesto de lixo, limpou as janelas e até reposicionou um quadro torto na parede. Uma obra original de Monet que ele comprou em 1891 diretamente do estúdio do artista. Nenhuma vez ela se aproximou da sua secretária, onde $3.000 em dinheiro estavam visíveis numa gaveta aberta. Ele os havia deixado lá deliberadamente. Então, algo inesperado aconteceu. Os passos aproximaram-se. Darius sentiu uma presença ao lado da sua cadeira e os seus instintos predatórios despertaram. Todos os músculos do seu corpo ficaram tensos, prontos para atacar se ela pegasse na sua carteira. Mas ela não o fez. Em vez disso, algo quente e macio cobriu os seus ombros. Um casaco de malha, velho, gasto, com cheiro a detergente para a roupa e ao mesmo sabonete de lavanda. Os olhos de Darius quase se abriram de choque. Em 3 séculos, ninguém jamais tinha feito isso. Ninguém merece estar tão cansado. As palavras eram quase um sussurro,
ditas tão suavemente que poderiam ter sido dirigidas a ela mesma, mas atingiram Darius como uma estaca no coração. A sua esposa tinha dito exatamente essas palavras. Margaret, a sua Margaret, com os dedos manchados de tinta e o riso brilhante que costumava encontrá-lo no seu escritório ao amanhecer, depois de ele ter trabalhado a noite toda na correspondência do reino. Ela colocava o chale sobre os ombros dele e sussurrava essas palavras antes de beijar a sua têmpora. Isso foi em 1825. Ela estava morta há 200 anos. A mulher estava a afastar-se agora, o seu carrinho a ranger suavemente em direção à porta. Darius ficou paralisado, a sua fachada, cuidadosamente controlada, destruída. A sua mão agarrou o braço da cadeira com tanta força que o couro rachou sob os seus dedos. Ele forçou-se a permanecer imóvel até ouvir a porta fechar. O clique da fechadura, os passos a desaparecerem no corredor. Só então Darius abriu os olhos. O casaco sobre os seus ombros era bege, gasto nos cotovelos, com uma pequena mancha de café perto da bainha. Era o tipo de camisola que alguém usava porque não tinha dinheiro para a deitar fora, não porque gostava dela. Ela tinha lhe dado o casaco que ela própria usava. Darius levantou-se abruptamente e o suéter caiu no chão. Ele foi até a janela, seu reflexo mal visível no vidro, pele pálida, cabelos escuros, olhos que brilhavam em vermelho quando ele perdia o controle. Ninguém merece estar tão cansado. Essas palavras, essa frase exata, uma coincidência. Ele tinha deixado de acreditar em coincidências mais ou menos na mesma altura em que deixou de acreditar em Deus. Darius pegou no telemóvel e ligou para Marcos. O diretor de RH atendeu ao primeiro toque, com a voz sonolenta. Senhor, é quase meia-noite. A faxineira que acabou de sair do meu escritório, preciso do arquivo dela na minha mesa em 10 minutos. Tudo. Verificação completa de antecedentes, histórico profissional, registros familiares, tudo. Qual delas? Temos 6 no turno da noite. Cabelo castanho, cerca de 30 anos, move-se silenciosamente. Ela estava a usar um casaco bege. Ele fez uma pausa. Na verdade, ela já não o está a usar. Vou descobrir quem é. Darius desligou e voltou-se para o casaco no chão. Lentamente, ele se abaixou e o pegou, passando os dedos pelo tecido gasto. Pela primeira vez em séculos, o rei vampiro sentiu algo que havia esquecido que existia. Esperança. E isso o aterrorizou mais do que qualquer estaca de madeira jamais poderia. Darius assistiu às imagens de segurança 47 vezes. Agora, eram 21h23 da noite seguinte, e ele estava sentado em seu escritório escuro, o brilho da tela do computador projetando sombras em seu rosto. No monitor, as imagens granuladas mostravam-no a dormir na sua cadeira. E então, no momento 23 horas, 51 minutos e 33 segundos, ela entrou. Clara Thompson, era esse o nome dela. Ele pressionou pausa, ampliando o rosto dela. Na casa dos 20 anos, olhos cansados, cabelo preso num rabo de cavalo prático. Ela usava o mesmo uniforme de limpeza que todos os funcionários noturnos usavam, mas o dela estava desbotado de tantas lavagens. Tudo nela gritava normalidade, exceto que ela não era. Darius pressionou o play e assistiu pela 48ª vez, enquanto Clara limpava o seu escritório e em seguida colocava o casaco sobre os ombros dele. Ele tinha melhorado o áudio, isolado a voz dela, removido todos os outros sons, até que apenas o sussurro dela permanecesse. Ninguém merece estar tão cansado. Ele passou o áudio por um software de análise de voz. Nenhuma correspondência em qualquer base de dados. Ele verificou registros históricos, gravações antigas, qualquer coisa relacionada com a linhagem familiar de Margaret. Nada. No entanto, as palavras eram exatas, não semelhantes, nem aproximadas. Exceto que o ficheiro que Marcos tinha entregue estava aberto na sua secretária. Clara Marie Thompson, 27 anos, viúva. O seu marido morreu há 3 anos num acidente de construção. Um filho, Ethan, 5 anos, 2 empregos, zelador noturno na Velcorp, empregada de mesa aos fins de semana num restaurante em Queens. Sem antecedentes criminais, sem dívidas além das contas normais, sem presença nas redes sociais além de uma conta básica no Facebook. Ela raramente atualizava. Era invisível, esquecível, presa perfeita para a cidade. Então, por que ele tinha dado o casaco? Uma batida à porta interrompeu os seus pensamentos. Marcos entrou parecendo nervoso. Ele sempre parecia nervoso perto de Darius, o que era inteligente.
Senhor, o senhor pediu-me para fazer outra verificação de antecedentes. Eu fui mais a fundo, conversei com as referências dela, empregadores anteriores, vizinhos, e todos dizem a mesma coisa. Ela é gentil, reservada, trabalhadora. Um vizinho disse que Clara uma vez pagou as compras dele quando o cartão dele foi recusado. Ela nem conhecia o homem. Darius recostou-se na cadeira. Situação financeira. Mal consegue pagar o aluguer, está atrasada nas contas de serviços públicos. A escola do filho enviou 3 avisos sobre taxas de almoço não pagas. Marcos hesitou. Senhor, se isto é sobre os roubos, eu realmente não acho que seja sobre os roubos. Marcos piscou. Então o que é? Isso é tudo. Depois que Marcos saiu, Darius abriu um arquivo diferente, um que seu assistente não sabia que existia. Ele havia invadido os sistemas ambientais do prédio, acessando dados biométricos que os sensores coletavam para controle climático. Frequência cardíaca, temperatura corporal, padrões respiratórios. Na noite anterior, quando Clara entrou em seu escritório e o encontrou dormindo, sua frequência cardíaca era de 72 batimentos por minuto. Normal. Quando ela se aproximou dele, um homem estranho sozinho em um escritório trancado à meia-noite. Ela subiu para 76, apenas 76. Quando ela colocou o casaco sobre ele e sussurrou aquelas palavras, a sua frequência cardíaca caiu para 68. Ela estava mais calma perto dele do que quando estava sozinha. Isso não era normal. Os humanos tinham instintos. Animais de presa sempre sentiam predadores. Mesmo quando Darius suprimia completamente a sua aura, as pessoas sentiam algo. Um ponto frio, uma sensação de desconforto, um aviso primitivo para fugir. Mas Clara Thompson o cobriu com o casaco como se ele fosse alguém que valesse a pena proteger. O que é você? Ele se perguntou, olhando para a imagem congelada dela na tela. O seu telefone vibrou. Uma mensagem da segurança do prédio. O turno da noite começou. A equipe de limpeza chegou. Darius se levantou, sua decisão tomada. Se Clara Thompson tivesse alguma ligação com o seu passado, sobrenatural ou não, ele iria descobrir. Mas não poderia fazê-lo como Darius Bale, CEO. Ela ficaria demasiado cautelosa, demasiado cuidadosa. Ele precisava que ela o visse como inofensivo. 20 minutos depois, Darius desceu no elevador de serviço até o porão, vestindo roupas que havia pegado emprestadas do armário do supervisor de manutenção. Macacão azul escuro, botas de trabalho surradas, boné puxado para baixo. Ele alterou ligeiramente a sua aparência, tornou o tom da sua pele mais quente, os seus olhos castanhos em vez do cinzento claro natural, acrescentou um toque de barba por fazer. 300 anos de sobrevivência ensinaram-lhe como se tornar qualquer pessoa. A cave estava escura, iluminada por tubos fluorescentes que piscavam e zumbiam como insetos moribundos. Fileiras de prateleiras de armazenamento estendiam-se na sombra, cheias de material de escritório, móveis antigos, arquivos arquivados. Ele ouviu-a antes de vê-la. O rangido das rodas do carrinho, o zumbido suave de uma melodia que ele não reconhecia. Darius pegou uma prancheta de um gancho na parede e fingiu verificar o inventário enquanto Clara contornava a esquina, puxando o seu carrinho de limpeza. Ela viu-o e sorriu. Na verdade, sorriu como se encontrar um estranho num porão assustador à meia-noite fosse perfeitamente normal. Oh, e... És novo? A voz dela era mais leve do que ele esperava, mais jovem. Havia um calor nela que fez algo em seu peito apertar. Uma sensação que ele não experimentava desde que Margaret costumava recebê-lo após suas longas viagens longe de casa. Sim, disse Darius, aprofundando ligeiramente a voz. Primeira semana, Derek, ele tinha visto o nome no macacão. Eu sou Clara. Bem-vindo ao mundo glamouroso da manutenção noturna de edifícios. Ela riu. E era genuíno, sem esforço. Aviso justo. O sistema de aquecimento aqui embaixo parece assombrado por volta das 2 da manhã. Vou lembrar disso. Ela passou por ele em direção às prateleiras de suprimentos e Darius sentiu aquele cheiro novamente. Sabonete de lavanda e algo por baixo dele. Algo que fez seus instintos se acalmarem. Não silenciosos, apenas imóveis, como reconhecimento. Clara esticou-se na ponta dos pés para alcançar uma caixa de sacos de lixo na prateleira de cima. Sem pensar, Darius deu um passo à frente. Deixa-me. A sua mão fechou-se sobre a dela na caixa. No momento em que as suas peles se tocaram,
Darius sentiu uma pulsação de algo que subiu pelo seu braço como eletricidade. Clara suspirou baixinho e olhou nos seus olhos. Por um segundo impossível, os seus olhos castanhos brilharam em dourado. Então ela pestanejou e eles voltaram ao normal. Obrigada, sussurrou ela pegando na caixa. Estas prateleiras não foram feitas para pessoas baixas, mas Darius mal a ouviu. A sua mente estava a mil. Olhos dourados. Margaret tinha olhos dourados à luz do sol. Clara já estava a afastar-se, cantarolando novamente, completamente inconsciente de que acabara de confirmar a suspeita dele. Ela não estava apenas ligada ao seu passado. Ela era o seu passado, e não fazia ideia. Então, como o seu filho está a lidar com a mudança? Darius arrependeu-se da pergunta no momento em que ela saiu da sua boca. Muito específica, ele não deveria saber que ela tinha um filho. Não como Derek, o novo técnico de manutenção. Mas Clara não pareceu notar. Ela estava a lutar com uma caixa de arquivos, tentando movê-la de uma prateleira para outra. Ainda não contei a ele. Não quero criar expectativas até ter o primeiro e o último mês de aluguel guardados. Deve ser difícil. Criar um filho sozinha, Darius posicionou-se do outro lado da caixa, segurando as bordas. No 3, claro. Eles levantaram juntos. A caixa era pesada o suficiente para Clara grunhir com o esforço, mas Darius precisava lembrar-se de fingir que ela pesava alguma coisa. Ele já carregara pianos de cauda com uma mão. Difícil não chega nem perto de descrever, disse Clara depois de colocarem a caixa na prateleira de baixo. Ela enxugou a testa com as costas da mão. Mas o Ethan vale a pena. Ele tem 5 anos e ainda acredita que o mundo é bom. Quero manter isso assim o máximo de tempo possível. Ao mudarmos de prédio, Clara parou de falar e o seu sorriso desapareceu. Houve um tiroteio na semana passada, a 2 quarteirões de distância. Ethan ouviu as sirenes e perguntou se a polícia estava a vir ajudar alguém. Não se alguém se magoou, se eles estavam a vir ajudar. Ela abanou a cabeça. Essa é a diferença, sabes? Ele ainda acha que a ajuda chega quando precisas. Darius sentiu algo apertar-lhe o peito. E tu queres que ele continue a pensar assim, enquanto eu puder pagar? Sim. Clara pegou o seu borrifador e começou a limpar as prateleiras. Há um bairro no Queens perto do parque. Boa zona escolar. Os aluguéis são mais altos, mas o proprietário não ignora fechaduras quebradas. As crianças brincam na rua depois de escurecer. É para isso que estou a poupar. Poupança de 2 empregos. Clara olhou para ele e, por um momento, Darius pensou que tinha ido longe demais, mas ela apenas acenou com a cabeça. 2 empregos, turnos extras, refeições a menos. O que for preciso, ela fez uma pausa e acrescentou baixinho. O meu marido sempre disse que o Ethan merecia crescer em segurança. Só estou a tentar cumprir essa promessa. O seu marido, Darius, tinha lido sobre Daniel Thompson no arquivo. Trabalhador da construção civil morto quando um andaime desabou, aos 29 anos, deixou uma viúva e um filho de 2 anos. O seguro de vida mal cobriu o funeral. Sinto muito, disse Darius, e falava sério. Não sinta. Quero dizer, obrigada, mas estou cansada de desculpas. Clara sorriu, mas isso não chegou aos seus olhos. Todos têm sentido muito há 3 anos. Agora preciso de coisas diferentes, como encanamento que funcione e bairros onde tiros não sejam o despertador local. Ela foi para a próxima fileira de prateleiras e Darius a seguiu, atraído por algo que não sabia nomear. O porão era frio, de concreto, metal e luz fluorescente sombria. Mas onde quer que Clara fosse, parecia mais quente. Não fisicamente, seus sentidos de vampiro não funcionavam assim. Mas havia uma presença à sua volta, como estar perto de uma lareira no inverno. Ele já tinha sentido isso uma vez, séculos atrás, quando Margaret lia no seu escritório enquanto ele trabalhava. Ela nunca falava muito, apenas existia no seu espaço e, de alguma forma, isso fazia com que a escuridão parecesse menos pesada. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Clara, alcançando uma prateleira mais alta. Claro. Por que manutenção? Você parece, ela gesticulou vagamente para ele. Não sei, inteligente demais para isso. Darius quase riu. Talvez eu seja inteligente o suficiente para saber que isso é tudo que consigo lidar agora. Isso é enigmático, assim como trabalhar em 2 empregos e ainda sorrir para estranhos no porão. Clara sorriu. Touché. Ela se esticou para pegar uma caixa de lâmpadas na prateleira de cima, seus dedos mal tocando-a.
Darius esticou-se por cima dela, com cuidado para não se aproximar demasiado, e agarrou a caixa. Obrigado. Estas são para o corredor oeste. Metade das luzes lá em cima estão. O tubo fluorescente diretamente acima deles fez um estalo agudo. Tudo aconteceu em menos de um segundo. O tubo explodiu, chovendo vidro e faíscas. Os instintos de Darius entraram em ação antes do pensamento. Ele girou, envolveu Clara com os braços e torceu-se para que as suas costas levassem o impacto dos detritos que caíam. O vidro estilhaçou-se contra os seus ombros. Algo quente. O filamento em chamas roçou o seu antebraço esquerdo, rasgando a manga do macacão. Depois, silêncio. Darius ficou paralisado. Clara pressionou-se contra o seu peito, com os braços dele envolvendo-a protetoramente. Ele podia sentir o coração dela batendo a 140 batimentos por minuto, acelerado pela adrenalina e pelo medo. "Está bem?" perguntou ele, com a voz mais áspera do que pretendia. "Ah, sim, acho que sim." Clara afastou-se ligeiramente, olhando para ele. "Você está bem? Aquele vidro, eu..." Mas ela já estava a olhar para o braço dele, onde a manga se rasgara. Os olhos dela arregalaram-se. Darius seguiu o olhar dela e praguejou internamente. O tecido tinha se rasgado completamente, expondo o antebraço dele. E ali, visíveis mesmo na luz fraca, estavam as cicatrizes. Linhas prateadas cruzavam a pele dele em padrões que pareciam quase deliberados. Marcas de queimadura, antigas e desbotadas, mas inconfundíveis. O tipo de cicatrizes que vinham de algo que queimava o suficiente para marcar permanentemente a pele sobrenatural. A luz do sol daquela vez em que ele foi descuidado em 1847, quando ficou lendo as cartas de Margaret por muito tempo após o amanhecer. Clary S. ficou olhando para as cicatrizes por um longo momento. Darius se preparou para perguntas que não poderia responder. "Como você conseguiu isso? Por que elas têm essa aparência? O que você é?" Mas Clara apenas estendeu a mão, os dedos pairando a alguns centímetros acima das marcas, sem tocá-las. "Isso deve ter doído", ela sussurrou. Não que deva doer no passado. Como se ela entendesse que eram feridas antigas, uma dor antiga que há muito havia deixado de arder. Darius não conseguia respirar. Não precisava respirar, mas esqueceu como fingir. Sim, ele conseguiu. Há muito tempo, a mão de Clara caiu. "Provavelmente devemos reportar essa luz. A manutenção precisa." Ela conteve um pequeno sorriso que cruzou o seu rosto. "Ah, certo. Tu és da manutenção. Eu trato disso. E o teu braço? Aquele filamento estava quente." "A sério?" "Estou bem." Darius deu um passo para trás, colocando distância entre eles antes que o seu controle escapasse ainda mais. A maneira como ela olhou para as suas cicatrizes, não com repulsa ou medo, mas com empatia, fez com que ele quisesse contar-lhe tudo. "Eu não sou o Derek. Sou Darius Velho, o homem que cobriste com o teu casaco ontem à noite. Tenho 300 anos. Vi impérios surgirem e caírem, e acho que és a reencarnação da única mulher que já amei." Em vez disso, ele disse, "Provavelmente deves voltar ao trabalho antes que alguém perceba que estamos os dois desaparecidos." Clara acenou com a cabeça, mas hesitou. "Ei, Derek, obrigada. 4, você sabe, a coisa do escudo." Instinto. Bons instintos. Ela pegou seus materiais de limpeza e se dirigiu ao elevador, deixando Darius sozinho na escuridão tremeluzente. Ele olhou para suas cicatrizes expostas, lembranças centenárias da única vez em que foi descuidado o suficiente para deixar a emoção se sobrepor à sobrevivência. Clara as tocou sem medo, reconheceu a dor sem exigir explicações, assim como Margaret, pensou ele. Mas Margaret sabia o que ele era. Clara não. O que levantou uma questão assustadora. Ela estava a lembrar-se? Ou era assim que ela sempre fora ao longo das vidas, ao longo dos séculos? Alguém que via monstros e escolhia a bondade. De qualquer forma, Darius pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem para o seu investigador particular. "Preciso de uma pesquisa genealógica. A linhagem da família Thompson, remontando a 200 anos. Procure qualquer ligação com o nome Margaret Whitmore." Ele clicou em enviar e ficou a olhar para a luz quebrada acima dele, ainda a centelhar no escuro. Algo estava a acontecer. Algo que parecia destino, no qual ele tinha deixado de acreditar mais ou menos na mesma altura em que tinha deixado de acreditar na misericórdia.
Mas Clara Thompson fez com que ele quisesse acreditar novamente. E isso era a coisa mais perigosa de todas. O relatório genealógico chegou às 3h47 da manhã. Darius estava sentado nos arquivos da Velcorp, um cofre climatizado 3 andares abaixo do solo, onde a empresa mantinha registros que remontavam à sua fundação em 1891. Ele havia começado o negócio com um nome diferente na época, usando a riqueza acumulada ao longo de séculos para construir algo legítimo no Novo Mundo. O seu investigador particular, um ex-analista do M6 especializado em pedidos impossíveis e que não fazia perguntas, enviou um documento de 47 páginas. Darius abriu. Assunto: Clara Marie Thompson, née Patterson, mãe. Elizabeth Patterson, née Whitmore, avó materna. Dorothy Whitmore, née Sheen, bisavó materna. Alice Whitmore, née Dover. Darius percorreu o documento mais rapidamente, com as mãos firmes, mesmo com a mente a mil. Bisavó materna Catherine Whitmore, née Ashford, trisavó materna. Margaret Rose Whitmore, née. Ele parou de respirar, parou de fingir respirar. Margaret Rose Whitmore, nascida em 1802, Yorkshire, Inglaterra. Mary Darius Vey, 1823, falecida em 1825. Ali estava, em tinta digital preta e branca, a confirmação do que o seu coração morto já sabia. Clara não era apenas como Margaret. Ela era sangue de Margaret. Linha materna direta, transmitida através das filhas durante 200 anos. Darius recostou-se na cadeira, olhando para o ecrã. O relatório continuava. Nota: os registros da família Whitmore tornam-se escassos após 1892. Um incêndio destruiu a propriedade da família em Sussex. Os registros do censo mostram apenas uma sobrevivente, Catherine Whitmore, de 19 anos, que imigrou para a América. Ela chegou a Ellis Island em 1893 usando o nome Catherine Ashford, possivelmente para escapar de dívidas ou escândalos. O rastro esfria por vários anos antes de ela reaparecer em Boston, em 1899, casada e com uma filha. Um incêndio. Claro, houve um incêndio. Darius consultou os seus próprios registros privados, diários que mantinha, escritos em códigos que só ele conseguia decifrar. Encontrou a entrada de outubro de 1892. A propriedade dos Whitmore ardeu ontem à noite. Observei das colinas. A família de Margaret, o irmão dela, desapareceram. Eu devia tê-los protegido. Prometi a ela que cuidaria deles, mas estava em Viena cuidando de assuntos muito menos importantes. Outro fracasso, outra promessa quebrada. Reed compareceu ao funeral disfarçado, obrigando o padre local a deixá-lo ver os corpos. Havia 7 mortos, mas Reed contou cuidadosamente. Um caixão continha apenas cinzas e fragmentos de ossos dispostos de forma a sugerir que nunca havia havido um corpo ali. Alguém havia escapado. Catherine, a sobrinha neta de Margaret. Ela havia sobrevivido e desaparecido, apagando a sua identidade, recomeçando na América sem nada. E agora, 133 anos depois, a sua descendente limpava prédios comerciais à meia-noite e doava cardigans que não tinha dinheiro para substituir. Por quê? Darius pensou. Por que o universo a traz de volta para mim agora? Ele não tinha resposta. Apenas a certeza de que não era coincidência. O cosmos não funcionava assim. Não para criaturas como ele, que enganavam a morte há séculos. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do segurança do seu prédio. Para sua informação, atividade suspeita relatada na área residencial, perto da 47 com Anon. A polícia de Nova York está a aumentar as patrulhas. Darius verificou o endereço no arquivo de Clara. O prédio dela ficava na 48ª com Anon. Clara sentiu os olhares sobre si no momento em que saiu do metropolitano. Era um pouco mais de 16 horas. Ela tinha terminado o turno no restaurante mais cedo porque não havia clientes. E o sol de outubro já se punha atrás dos prédios, projetando longas sombras na calçada rachada. Estás a ser paranoica, disse a si mesma, apertando a bolsa com mais força. Ninguém está a seguir-te. Mas a sensação persistia, aquela sensação de arrepios entre as omoplatas, como dedos invisíveis a percorrer a sua espinha. Ela também a sentira ontem, quando levava Ethan da escola para casa. E no dia anterior, na lavandaria. Sempre a mesma coisa,
uma presença fora do seu campo de visão, observando sem se revelar. Clara acelerou o passo. O seu prédio ficava a 2 quarteirões de distância. Um prédio de 6 andares sem elevador, com a pintura a descascar como pele velha. Não era a sua casa, apenas o lugar onde dormia entre os turnos. Subiu as escadas até o 3º andar, com as chaves já na mão. Ethan estaria com a Sra. Chen, a vizinha que cuidava dele depois da escola, por $20 por semana. Clara mal conseguia pagar. Ethan saiu a correr do apartamento 3, no momento em que Clara bateu a porta. Ele era pequeno para os 5 anos, com cabelo escuro e encaracolado e olhos que viam demais. Olha o que eu encontrei. Ele segurou algo pequeno e prateado entre o polegar e o indicador. Onde você encontrou isso, querido? Perto da nossa porta. Estava lá, como se alguém tivesse deixado cair. Ethan virou-o na palma da mão. É um bastão de beisebol. Clara pegou o dele e ficou sem fôlego. Não era apenas um morcego. Era uma insígnia. Um morcego estilizado com as asas abertas, feito de prata verdadeira com pequenos rubis nos olhos. Os detalhes eram incríveis, claramente antigo. O tipo de coisa que pertencia a um museu, não ao chão de um prédio de apartamentos no Bronx. Ethan, não podes ficar com isso. Alguém perdeu algo caro. Mas quem? Ninguém aqui tem coisas assim. Ele estava certo. O prédio deles estava cheio de famílias como a deles, trabalhadores pobres, sobrevivendo com unhas e dentes e orações. Ninguém tem insígnias de prata com olhos de rubi. A Sra. Tina apareceu na porta, limpando a farinha das mãos. Está tudo bem? Viu alguém estranho no corredor hoje? A velha franziu a testa. Não, mas ela hesitou. Esta manhã, bem cedo, ouvi passos, lentos, como se alguém estivesse a andar com muito cuidado. Olhei pelo óculo da porta, mas o corredor estava vazio. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Mamã, o que se passa? Ethan puxou-lhe a manga. Nada, querido. Vai arrumar a tua mochila. Precisamos de devolver isto amanhã. Clara entregou a Yoshino uma nota de $20. Obrigada por cuidar dele. Dentro do apartamento, Clara trancou a porta, todas as 3 fechaduras, incluindo a corrente, e foi até a janela. Ela olhou para a rua abaixo, procurando por qualquer coisa fora do lugar. A princípio, não viu nada. Apenas o caos de sempre. Pessoas voltando do trabalho, um passeador de cães, um caminhão de entrega. Então ela ouviu. Um homem com um casaco longo e escuro, parado imóvel sob a marquise da bodega do outro lado da rua. Ele estava olhando para cima, diretamente para a janela dela. Clara recuou, com o coração acelerado. Quando ela ousou espiar novamente, 5 segundos depois, ele tinha desaparecido. Nana! Ethan apareceu ao lado dela, segurando o seu elefante de pelúcia. Estás com medo? Sim, ela queria dizer. Estou apavorada e não sei por quê. Em vez disso, ajoelhou-se e abraçou-o com força. Não, querido. Só estou cansada. Está sempre cansada, disse Ethan com naturalidade. Então, afastou-se e olhou para ela com aqueles 2 olhos sábios. Tive um sonho estranho ontem à noite. Sim, sobre um homem com olhos vermelhos, disse ele. Ethan franziu o rosto, tentando se lembrar. Ele disse, proteja-a. Acho que ele se referia a você. O sangue de Clara gelou. Como era a aparência desse homem? Elegante. Como as pessoas na TV. E triste. Muito, muito triste. Ethan bocejou. Podemos comer macarrão com queijo no jantar? Claro, querido. Mas as mãos de Clara tremiam enquanto ela enchia a panela com água. O sonho de Ethan, o emblema do morcego prateado, a sensação de estar a ser observada, o homem na rua e algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma sensação de reconhecimento, como se tivesse esquecido algo importante, e seu subconsciente gritasse para que ela se lembrasse. Ela olhou para o emblema ruim sobre a bancada, seus olhos rubi refletindo a luz. Quem é você? Ela se perguntou. E por que sinto que deveria saber? Na sala de estar, Ethan cantarolava enquanto brincava com seus carrinhos de brinquedo. A melodia era estranha, antiquada, como algo de uma era diferente. Clara nunca a tinha ouvido antes. Então, por que ela a fazia querer chorar? A 3 quarteirões de distância, Darius estava em um telhado, com o casaco esvoaçando ao vento. Ele deixou cair a insígnia de propósito, um teste, para ver se ela a guardaria ou tentaria devolvê-la. Mas, observando a janela dela,
Vendo o medo em sua silhueta, ele percebeu que havia cometido um erro. Clara não precisava de mais medo em sua vida. Ela precisava de segurança, proteção, coisas que ele não conseguiu dar a Margaret antes de ela morrer. Não vou falhar novamente, jurou silenciosamente. Mas, mesmo enquanto fazia a promessa, ele se perguntou: estaria a protegê-la ou a assombrá-la como o fantasma em que se tornara, nem totalmente morto, nem verdadeiramente vivo? A linha entre os dois era mais tênue do que a maioria das pessoas imaginava. O convite chegou ao apartamento de Clara numa terça-feira à tarde, enfiado debaixo da porta num envelope creme que parecia seda. Jantar de agradecimento aos funcionários da Vail Corp, sábado, 19 de outubro, 20 bar, convite pessoal para Clara Thompson, transporte fornecido. Clara olhou para ele confusa. Ela trabalhava na Vail Corp há 8 meses e nunca tinha sido convidada para nada. O turno diurno tinha piqueniques da empresa e festas de fim de ano, mas a equipa noturna era invisível. As pessoas que limpavam depois que os funcionários de verdade iam para casa. É chique? Ethan perguntou, espreitando por cima do ombro dela. Não sei. Havia um número de telefone na parte de baixo. Clara ligou, esperando que fosse o RH. Em vez disso, uma voz masculina suave atendeu. Senhora Thompson, fico feliz que tenha recebido o convite, Sr. Vail. O estômago de Clara revirou. Ela nunca tinha falado com o CEO. Só o tinha visto uma vez, a dormir no escritório, parecendo muito exausto. Ela queria protegê-lo de alguma forma. Eu queria agradecer pessoalmente à equipa noturna pela dedicação. Vocês trabalham enquanto o resto de nós dorme, e isso merece reconhecimento. É muito gentil da sua parte, mas não tenho ninguém para cuidar do meu filho. Traga-o. Há uma sala de jogos. Ele será bem cuidado. Clara hesitou. Algo não parecia certo, mas ela não conseguia identificar o que era. Quem mais estará lá? A equipa noturna. Claro, convidei toda a gente. Depois de desligar, Clara olhou novamente para o convite. O endereço era em Westchester, a 1 hora de carro. Ela precisaria de pedir um vestido emprestado a alguém. E saltos altos. Meu Deus, ela não usava saltos há anos. Mamã, estás a sorrir? Perguntou Ethan. Ela estava. Apesar da estranheza, apesar do inconveniente, uma parte dela estava animada. Quando foi a última vez que alguém a convidou para algo que não fosse uma reunião do PDA ou um escritório de cobrança de dívidas? Isso é estúpido, disse a si mesma. É apenas um jantar de trabalho, mas ela pediu emprestado um vestido preto a Certin. De qualquer forma, o carro que os foi buscar no sábado era um Mercedes. O motorista, um homem silencioso com um fato elegante, abriu a porta como se Clara fosse da realeza, em vez de uma zeladora que ganhava $14 por hora. Ethan pressionou o rosto contra a janela durante toda a viagem, observando a cidade dar lugar aos subúrbios e, em seguida, a propriedades extensas escondidas atrás de portões de ferro. Mãe, as pessoas ricas vivem de forma diferente, sussurrou ele. Sim, querido, vivem. A mansão Velo apareceu no final de uma estrada arborizada, uma estrutura de pedra que parecia ter sido transplantada da Europa. Janelas góticas, era a trepar pelas paredes, uma fonte na entrada circular que provavelmente custou mais do que o salário anual de Clara. Caramba, Clara suspirou, depois cobriu a boca. Eu não disse isso. Ethan riu. Um mordomo de verdade, os recebeu na porta. Senhorita Thompson, jovem mestre Ethan. Por favor, sigam-me. O interior era exatamente como Clara esperava. Pisos de mármore, lustres de cristal, pinturas a óleo que pertenciam a museus. Mas também era estranhamente frio. Não em termos de temperatura. O aquecimento funcionava bem, mas havia um vazio como um lugar bonito onde ninguém realmente morava. Os outros convidados? Perguntou Clara. A expressão do mordomo não mudou. Vocês são os primeiros a chegar. O Sr. Vail está à espera na sala de jantar. Algo se revirou no estômago de Clara. O instinto gritava que algo estava errado. Mas Ethan já estava a seguir o mordomo, e virar-se agora seria rude, e ela precisava deste emprego. E a sala de jantar tirou-lhe o fôlego. Estava totalmente iluminada por velas, centenas delas, na mesa e em castiçais de parede, refletindo em espelhos e cristais. A mesa estava posta para dois, apenas dois. E à cabeceira da mesa estava sentado Darius Vale.
Ele levantou-se quando a viu, e as palavras de Clara morreram na sua garganta. Ele usava um fato preto que provavelmente custava mais do que o carro dela, quando ela tinha um carro. Os seus olhos claros refletiam a luz das velas, tornando-os quase luminosos. Menina Thompson, obrigado por ter vindo. Onde? Onde estão os outros? Uma pausa. Então, talvez eu tenha sido enganador. Este jantar é especificamente para si. O coração de Clara começou a acelerar. Por quê? Porque me cobriu com o seu casaco quando pensou que eu estava a dormir. Porque limpa o meu escritório com mais cuidado do que a maioria das pessoas limpa as suas próprias casas. Porque Darius apontou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Deixe-me pelo menos explicar durante o jantar. O mordomo já tinha levado Ethan, prometendo videojogos e pizza. Clara estava sozinha com o seu chefe bilionário numa mansão cor de camelo, e todos os seus instintos de sobrevivência lhe diziam para fugir. Mas ela ficou, porque parte dela, a parte que sussurrou para um estranho adormecido, a parte que o cobriu quando não tinha nada para dar, essa parte estava curiosa. O jantar foi servido com pratos que Clara não sabia pronunciar, vinho que ela fingiu beber. A conversa parecia uma dança em que nenhum dos dois sabia os passos. Perguntaste por que te convidei, disse Darius, cortando algo que poderia ser veado. A verdade é que eu queria entender-te, entender-me. És gentil num mundo que castiga a gentileza. Dás quando não tens nada. Tu, ele parou, algo passou pelo seu rosto. Tu lembras-me alguém que perdi. Clara pousou o garfo. Sr. Vale, Darius. Por favor, Darius. O nome soou estranho na sua língua. Familiar Samo. Sou apenas um zelador que tenta ser decente. Não há nada para entender. É aí que te enganas, antes que Clara pudesse responder. As luzes se apagaram. Todas as luzes da mansão se apagaram simultaneamente, deixando apenas as velas. Suas chamas dançavam descontroladamente, como se respondessem a algo lá fora. Rede elétrica, disse Darius, mas sua voz havia mudado. Uma tempestade mais forte deve ter causado isso. Então Clara viu a janela. A lua estava nascendo, enorme, vermelha como sangue, como algo saído de um pesadelo. Ela preenchia a moldura da janela, banhando tudo com uma luz carmesim. Darius levantou-se abruptamente, a sua cadeira a ranger para trás. Precisas de sair agora. O quê? Por quê? Por favor, a palavra saiu estrangulada. Clara, preciso que vás. Mas Clara estava paralisada, a olhar para ele, porque a luz da lua sangrenta podia ver o seu rosto a mudar. Os seus olhos já não eram cinza pálido. Estavam vermelhos ardentes. A sua pele tinha ficado branca como a de um cadáver. E quando ele abriu a boca para falar, ela viu-as. Presas, presas longas, afiadas e impossíveis onde deveriam estar os seus caninos. Clara deveria ter gritado, deveria ter corrido, deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que fez. Ela levantou-se lentamente, com as pernas a tremer, e sussurrou. Tu és igual a ele. Darius congelou. O quê? O homem dos meus sonhos. Aquele que eu continuo a ver. A voz de Clara tremia. Aquele com olhos vermelhos que fica a dizer. A dizer. Ela pressionou as mãos nas têmporas. Meu Deus, por que é que não me consigo lembrar? Clara, eu conheço-te. As palavras saíram-lhe como uma confissão. Não sei como te conheço, mas conheço-te. Quando te cobri com o meu casaco, senti como se já tivesse feito isso antes, como se fosse o meu destino. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que está a acontecer comigo? O que és tu? Darius deu um passo em direção a ela, com as mãos levantadas. Ele tinha retraído as presas, puxando-as para trás com pura força de vontade. Mas os seus olhos ainda brilhavam em vermelho. Sou o monstro que amou alguém como tu uma vez, disse ele baixinho, e passei 200 anos a tentar esquecê-la. Margaret, sussurrou Clara. O rosto de Darius ficou paralisado de choque. Como sabes esse nome? Não sei. Eu só... Clara recuou em direção à porta, sua mente se fragmentando. Preciso pegar meu filho. Preciso ir embora. Preciso de Clara. Espere. Mas ela já estava correndo, seus saltos emprestados batendo contra o mármore, a lua de sangue seguindo-a por todas as janelas como uma acusação. Atrás dela, Darius ficou sozinho à luz das velas, vendo o seu passado fugir dele novamente.
Clara não se lembrava da viagem de carro para casa. No momento, ela estava a pegar Ethan na sala de jogos. No momento seguinte, ela estava a trancar a porta do seu apartamento com as mãos trêmulas, verificando as fechaduras 2 vezes, depois 3 vezes. Mamã, estás a assustar-me. Ethan estava de pijama, segurando o seu elefante. O que aconteceu? Nada, querido. Só não me sinto bem. Clara ajoelhou-se e abraçou-o, respirando o conforto simples de um shampoo, do tipo barato que cheirava a morangos artificiais. Muito normal. Vamos para a cama, está bem. Mas depois de Ethan adormecer, Clara sentou-se no sofá no escuro, olhando para o nada. Olhos vermelhos, presas. Eu sou o monstro que amou alguém como você uma vez. Isso deveria ser impossível. Vampiros não eram reais. Eram histórias, ficção, o tipo de coisa que Ethan assistia nos desenhos animados, onde os monstros eram amigáveis e bebiam suco em vez de sangue. Exceto que ela tinha visto o rosto dele mudar. Visto a fome, a dor e o reconhecimento naqueles olhos ardentes. Margaret, ela disse, de onde tinha vindo esse nome? Clara pegou o telemóvel e digitou o nome no Google. Com os dedos a tremer, Margaret Whitmore. A pesquisa retornou registros genealógicos, dados do censo, algumas referências dispersas. Ela clicou em um registro de casamento digitalizado de 1823. Margaret Rose Whitmore casou-se com Darius Vale em 14 de junho, em Yorkshire, Inglaterra. O telemóvel escorregou da mão de Clara. Ela pegou-o com os dedos dormentes e continuou a ler. Margaret Vale Ney Whitmore morreu em 1825. Causa da morte, febre. Sobreviveu ao marido Darius Vale. Paredes desconhecidas, 2 anos. Eles estavam casados há 2 anos quando ela morreu. E de alguma forma, Clara sabia o nome dela. Isso é loucura. Isso é impossível. Mas ela continuou a pesquisar, caindo num buraco de registros e arquivos, até que a exaustão finalmente a arrastou para baixo às 4 da manhã. O sonho veio em fragmentos, pedaços de uma vida que não era dela, mas parecia mais real do que a memória. Ela estava num escritório iluminado por lamparinas a óleo e uma lareira que crepitava com brasas moribundas. As suas mãos, que não eram as suas mãos, mas se moviam quando ela queria, estavam manchadas de tinta, segurando uma pena sobre um pergaminho. Deve descansar. A voz veio de trás dela, suave e familiar. Ela virou-se e viu o Darius, mas diferente, com o cabelo mais comprido, preso para trás, roupas de outro século e os seus olhos. Eram do cinza claro que ela tinha visto no escritório dele antes da lua de sangue os tornar vermelhos. Você também deveria, ouviu-se dizer. A sua voz também estava diferente. Sotaque refinado. Britânico. Você está a trabalhar desde o pôr do sol. Tem um império para manter e um marido que se esquece de que é humano. Ela levantou-se da secretária. Meu Deus! Ela usava um espartilho, camadas de tecido pesado, e atravessou a sala até ele. As suas mãos encontraram o rosto dele, traçaram a linha acentuada do seu queixo. Estás frio. Tenho sempre frio. Então deixa-me aquecer-te. Ela puxou-o para si e, quando os seus lábios se encontraram, sentiu algo encaixar-se no lugar, como uma chave a girar numa fechadura que ela não sabia que existia. Quando se separaram, Darius encostou a testa à dela. Os seus olhos tinham mudado, ardendo em vermelho à luz da fogueira. Ela não recuou. Não tens medo, sussurrou ele com admiração na voz. De ti? Nunca, sorriu ela. Deste-me paz quando eu não tinha nenhuma. Por que temeria o homem que me ensinou o que realmente significa o amor? Margaret, cala-te. Ela pressionou um dedo nos lábios dele. Ninguém merece estar tão cansado. Chama-me. Dorme ao meu lado só por algumas horas. Eu não durmo, então finja por mim. E ele fingiu. Deitou-se ao lado dela na enorme cama de dossel, com a cabeça dela no peito dele, os braços dele envolvendo-a como se ela fosse algo precioso. Como se ela valesse a pena ser protegida. Como se ela fosse. Clara acordou ofegante, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. O sonho agarrou-se a ela, recusando-se a desaparecer como os sonhos normalmente desaparecem. Ela ainda podia sentir o peso do espartilho, cheirar o óleo da lâmpada, saborear os lábios dele. Não, não era a minha memória. Não era a minha vida. Mas parecia real. Mais real do que este apartamento apertado,
com o teto manchado de água e os vizinhos a gritar através das paredes finas. A avó Clara deu um pulo. Ethan estava à porta com o rosto pálido. Querida, o que se passa? Tive um pesadelo. Ele subiu para o sofá e enrolou-se no colo dela. Já estava grande demais para isso, mas ela abraçou-o mesmo assim. O homem de olhos vermelhos estava lá novamente. O sangue de Clara gelou. O que ele disse? Ele estava triste. Muito, muito triste. E continuava a dizer: proteja-a. Ela ainda não se lembra, mas vai lembrar-se. Ethan olhou para ela com olhos assustados. Mamã, quem é que não se lembra? Lembrar-se do quê? Antes que Clara pudesse responder, alguém bateu à porta. 3 batidas suaves, cuidadosas e deliberadas. O coração de Clara parou. Eram 6h47 da manhã. Ninguém batia à porta tão cedo, a menos que algo estivesse errado. Ela acomodou Ethan no sofá. Fica aqui. Mamã, não, mas ela já estava na porta, a espreitar pelo óculo. Darius Vale estava no corredor, ainda com o fato da noite anterior, parecendo que tinha passado pelo inferno e decidido visitá-la no caminho de volta. Clara abriu a porta, mas manteve a corrente colocada. Como me encontraste? Sempre soube onde estavas. A voz dele era oca. Clara, precisamos de falar sobre o fato de seres vampira ou sobre o fato de eu ser, aparentemente, a reencarnação da tua falecida esposa? Uma pausa? Ambos. Clara riu. Um som agudo e quebrado. Sonhei com ela, com ser ela, contigo. Ela pressionou a mão contra a moldura da porta para se observar. Lembrei-me de coisas que não deveria saber. O teu escritório, a maneira como tomavas o chá, a cicatriz no teu ombro de... Ela parou. De uma luta de espadas em 1809. Como é que eu sei disso? Porque tu estavas lá. Os olhos de Darius ficaram cinzentos novamente, humanos novamente, cheios de algo que parecia uma mistura de esperança e devastação. Porque, de alguma forma impossível, tu és ela. E eu não entendo por que o universo te devolveu para mim quando eu não mereço isso. Eu tenho um filho. A voz de Clara tremia. Eu tenho uma vida. Eu não sou ela. Eu sou eu. Eu sei. Então por que estás aqui? Por que estás em perigo? Darius olhou para o corredor. Há pessoas, caçadores, que perseguem a minha espécie. Eles encontraram o meu rastro neste edifício através de ti. Ontem à noite, quando perdi o controlo, deixei uma assinatura psíquica que eles podem seguir. Então isto é culpa tua? Sim, pelo menos ele foi honesto. Clara olhou para Ethan, que os observava com aqueles 2 olhos velhos. Depois voltou a olhar para Darius, que estava no corredor como um fantasma de um passado que ela não deveria lembrar, mas lembrava. Conta-me a verdade, sussurrou ela. Tudo. Por que Margaret morreu? O rosto de Darius se contorceu. Porque eu a amava demais para transformá-la. Ela queria permanecer humana, permanecer pura, então eu a deixei envelhecer enquanto eu permanecia congelado. E quando a febre a levou, eu segurei a mão dela e a vi partir, sabendo que poderia salvá-la com uma única mordida. A voz dele se quebrou. Eu escolhi os desejos dela em vez do meu próprio coração, e me arrependi disso todos os dias durante 200 anos. Clara sentiu lágrimas em suas bochechas. Ela te perdoou, como você sabe, porque eu me lembro. Clara tocou seu peito, onde a memória repousava como uma pedra. Suas últimas palavras. Ela disse: você me deu paz quando eu não tinha nenhuma. Isso sempre foi o suficiente. Os olhos de Darius se arregalaram. Eu nunca contei isso a ninguém. Não em 2 séculos. Eu sei. A mão de Clara moveu-se para a corrente da fechadura porque eu estava lá. Ela abriu a porta e, pela primeira vez desde a morte de Margaret, Darius Vale atravessou a soleira em direção à mulher que amava e perdera. A mulher que, de alguma forma impossível, tinha voltado. Eles acabaram no telhado da Vale Corp. Clara não se lembrava de Darius ter chamado o motorista ou de ter levado Ethan em segurança para a sua cobertura com uma equipa de segurança. Mas de alguma forma isso tinha acontecido. Agora ela estava 45 andares acima de Manhattan, o vento a agitar o seu cabelo, o céu a passar de preto para roxo profundo à medida que o amanhecer se aproximava. Temos talvez 30 minutos antes do nascer do sol, disse Darius, andando de um lado para o outro no telhado como um lobo enjaulado. Os caçadores usam a luz solar como arma. Granadas UV concentradas, foguetes de fósforo. Eles virão ao amanhecer
quando me falam aí. Mamaram. Quando eu estiver mais fraco. Então por que estamos aqui? Clara abraçou-se contra o frio. Por que não nos escondemos em algum lugar escuro? Porque eu precisava que você visse. Darius parou na beira, apontando para a cidade que se espalhava abaixo deles como um tapete de luzes. Eu construí tudo isso. A Vale Corp, os hospitais que ela financia, as escolas, os abrigos. Por 200 anos, tentei tornar o mundo melhor porque não consegui salvar a única pessoa que importava. Margaret. Você. Ele se virou para encará-la. Tu sempre foste tu, Clara. Margaret era apenas outra versão. Outra vida. Mas a alma por baixo, a bondade, a força, a maneira como vês as coisas boas e as coisas quebradas, isso sempre foi o mesmo. A garganta de Clara apertou-se. Não sei como ser o que precisas. Não preciso que sejas nada, exceto segura. Darius tirou um envelope do casaco. Há uma casa em Oregon paga em teu nome. 50 mil numa conta para a educação do Ethan. Documentos para novas identidades. Tu partes esta noite e os caçadores perderão o teu rasto. E tu? Vou despistá-los. Fazer com que pensem que foste apenas um dano colateral, deixando-os matar-te. Darius sorriu, mas era um sorriso triste. Estou cansado há muito tempo, Clara. Talvez seja a hora de descansar. Não, a palavra saiu aguda. Não podes fazer isso. Estou a oferecer-te liberdade. Estás a oferecer-me culpa. A voz de Clara elevou-se. Achas que quero passar o resto da minha vida sabendo que morreste para que eu pudesse fugir? Sabendo que uma parte de mim, Margaret, ou quem quer que eu fosse, te amava o suficiente para te encontrar novamente através dos séculos. E eu simplesmente fui embora. Tens um filho que sonha contigo, que de alguma forma sabe que és importante. Clara aproximou-se com as mãos cerradas em punhos. Não compreendo isto, nada disto. Mas sei como me sinto quando estás perto de mim. Como se finalmente pudesse respirar depois de ter prendido a respiração toda a minha vida. Como se estivesse à procura de algo que perdi e não sabia que estava à procura. Darius olhou para ela. Clara, a Margaret disse-te que eu te perdoei. Bem, estou a dizer-te agora, estou cansada de fugir. A voz de Clara falhou. Toda a minha vida fugi da dor, da pobreza, de todas as coisas difíceis que surgiram no meu caminho. Mas estou farta. Se os caçadores estão a chegar, então enfrentamo-los juntos. Ou não enfrentamos. Podes morrer. Todos morrem, Darius, mas nem todos têm uma segunda oportunidade para lutar por algo que importa. Antes que Darius pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para o ecrã e o seu rosto ficou pálido. Eles estão aqui no edifício. Devem ter seguido o teu rasto desde a minha mansão. Quantos? 4 assinaturas. Equipa profissional. Ele dirigiu-se para a porta de acesso ao telhado e trancou-a com um cadeado pesado. Isso dá-nos 5 minutos. O que fazemos? Esconde-te atrás da unidade de ventilação. Quando eles entrarem, eu distraio-os e tu corres para as escadas de incêndio no lado norte. Uma explosão abalou o edifício. A porta de acesso ao telhado foi projetada para dentro. O metal guinchou ao ser arrancado das dobradiças. O fumo entrou pela abertura e surgiram figuras vestidas com equipamento tático. Rostos escondidos por máscaras, carregando armas que brilhavam com uma luz azul sinistra. A voz de Darius Vale, o caçador-líder, estava distorcida por um vocoder. Por ordem do pacto, estás condenada à morte definitiva por crimes contra a humanidade. Tu existes. Isso já é crime suficiente. O caçador ergueu um dispositivo cilíndrico. Clara reconheceu-o dos filmes de ação. Uma granada. Diga adeus ao seu humano de estimação. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Darius se moveu mais rápido do que os olhos de Clara podiam acompanhar, colocando-se entre ela e os caçadores. A granada detonou no ar e, em vez de fogo ou estilhaços, liberou uma luz branca ofuscante. Luz solar pura e concentrada. Darius gritou. A luz o envolveu e Clara observou com horror enquanto a pele dele começava a soltar fumaça. Queimaduras prateadas espalharam-se pelas suas mãos e rosto. Ele caiu de joelhos, ainda tentando protegê-la com o seu corpo. Não, Clara não pensou. Ela arrancou o seu casaco, o mesmo bege gasto que usara naquela primeira noite, e jogou-o sobre a cabeça e os ombros de Darius, tentando bloquear a luz ultravioleta. Não foi suficiente, nem de longe suficiente.
Mas ela ajoelhou-se ao lado dele mesmo assim, cobrindo-o com o seu corpo, sussurrando as únicas palavras que importavam. Ninguém merece estar tão cansado. Fica comigo, por favor. A mão de Darius encontrou a dela com um aperto fraco. Quando ele olhou para ela, os seus olhos estavam a escorrer. Não eram lágrimas, mas sangue. Traços carmesim corriam pelas suas bochechas, brilhando fracamente na luz do amanhecer. Lágrimas de sangue. O fenômeno mais raro entre vampiros, desencadeado apenas pelo reconhecimento da alma. É mesmo tu, sussurrou ele. Minha rainha, minha Margaret, minha Clara. Os caçadores pararam de avançar, olhando para as lágrimas de sangue. Impossível, sussurrou um deles. Lágrimas de sangue significam amor verdadeiro, concluiu outro, o tipo que transcende a morte. A caçadora líder baixou a arma lentamente. Nós caçamos monstros. Não, ela gesticulou impotente para Clara e Darius, encolhidos juntos no telhado. Não isso. Por favor, implorou Clara, ainda cobrindo Darius. Ele não é um monstro, ele só está cansado. Ele está cansado há muito tempo. O horizonte oriental estava a ficar dourado. O nascer do sol estava a poucos minutos. A caçadora líder tomou uma decisão. Ela tirou um pano preto do cinto e o jogou para Clara. Tecido bloqueador de raios UV. Leve-o para dentro. Se reportarmos isso, outros virão. Então, não vamos reportar. Ela olhou para a sua equipa. Concordamos, eles acenaram com a cabeça. Tem 1 minuto antes que o sol apareça por cima dos edifícios. Sugiro que se apresse. Clara não perdeu tempo com agradecimentos. Enrolou o tecido UV à volta de Darius e ajudou-o a levantar-se, o peso dele pesava sobre ela. Juntos, cambalearam em direção às escadas enquanto os primeiros raios de sol beijavam o telhado atrás deles. Na escadaria, a salvo na escuridão, Darius desabou contra a parede. As lágrimas de sangue tinham secado no rosto dele, deixando marcas tênues como pintura de guerra. Tu ficaste, ele sussurrou. Claro que fiquei, seu idiota. Clara estava a chorar agora, tremendo de adrenalina e alívio. Que parte de enfrentamos isso juntos? Tu não entendeste? A parte em que arriscas a tua vida por um monstro. Tu não és um monstro, és apenas um homem que ficou sozinho por muito tempo. Clara segurou seu rosto queimado gentilmente. Mas tu não estás mais sozinho, entendes? Darius puxou-a para perto, enterrando o rosto no cabelo dela. O seu corpo tremia, não de dor, mas do peso de 2 séculos de solidão finalmente sendo aliviado. Eu entendo, ele sussurrou. E pela primeira vez desde a morte de Margaret, ele se permitiu ter esperança de que o descanso verdadeiro, finalmente fosse possível. O café cheirava a café e rolos de canela. Clara limpou o balcão pela terceira vez, mesmo que já estivesse impecável. Um hábito nervoso. Ela abrira o Sunrise Café há 1 semana numa pequena cidade costeira a 3 horas a norte da cidade, um lugar onde ninguém conhecia o seu nome. E ninguém fazia perguntas sobre a repentina mudança de carreira ou o misterioso benfeitor que financiara tudo. Através da janela, ela podia ver Ethan na praia a apanhar conchas com o tipo de alegria despreocupada que ela pensava que ele tivesse perdido para sempre. Aqui, não havia tiros à noite, nem fechaduras partidas, nem medo, apenas o ritmo infinito das ondas e o grito das gaivotas. O sino acima da porta tocou. Clara olhou para cima com o seu sorriso treinado. Bem-vindo ao Sunrise. As palavras morreram na sua garganta. Darius Vale estava na porta, iluminado pelo sol poente. Ele usava jeans e uma camisola preta simples, tão diferente dos seus fatos à medida que ela demorou um momento para reconhecê-lo. O seu rosto estava completamente curado. Nenhum vestígio das queimaduras prateadas que o marcaram naquele telhado. Mas outra coisa tinha mudado. Os seus olhos estavam calorosos, quase humanos. É tarde demais para um café? A sua voz era suave, incerta, como se ele tivesse medo que ela lhe dissesse para ir embora. As mãos de Clara tremiam. Ela pensara nesse momento todos os dias durante 1 semana. Perguntara-se se ele viria, esperara que viesse. Temera que não viesse. Estamos abertos até às 21 horas, conseguiu dizer. Darius aproximou-se lentamente do balcão, como se estivesse a atravessar uma grande distância em vez de apenas alguns metros. Café preto, por favor. Clara serviu-o com as mãos trêmulas. Quando pousou a chávena, os dedos deles roçaram-se, pele com pele, calor com calor. Já não estás com frio, sussurrou ela. Não.
Darius envolveu a chávena com as duas mãos, olhando para ela como se contivesse respostas. Já não sou muitas coisas. O que quer dizer? Ele olhou para cima e os seus olhos, aqueles olhos cinzentos claros que ela tinha visto pela primeira vez no escritório dele, estavam cheios de admiração. Não me alimento há uma semana. A fome desapareceu. Desapareceu completamente. Ele tomou um gole de café e sorriu. Essa é a primeira coisa que provei em 300 anos que não tinha gosto de cinza. Clara prendeu a respiração. Como tu, Darius, pousaste a chávena, as tuas lágrimas de sangue no telhado. Não eram apenas lágrimas. Eram a prova do reconhecimento da alma. Quando tu me cobriste, quando ficaste, mesmo podendo ter fugido, ele abanou a cabeça. Algo em mim se partiu ou se curou. Não sei bem o que, mas a maldição foi levantada. Acordei na noite seguinte e percebi que podia andar à luz do sol. Tu podes. Ainda não é plena luz do dia, mas é o crepúsculo. Assisti ao pôr do sol esta noite pela primeira vez desde 1723, e a sua voz falhou. Foi lindo. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Darius, segui o teu cheiro até aqui. Espero que não seja assustador. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, infantil e incerto. Eu só precisava de ver-te para ter a certeza de que estavas segura e feliz. Ele olhou pela janela para Ethan. Ele parece bem, mais leve. Nós dois estamos. Clara contornou o balcão, incapaz de ficar longe por mais tempo. Mas temos perdido algo. O quê? Você? Darius levantou-se lentamente, esquecendo o café. Clara, não posso pedir isso a ti. Não estás a pedir. Estou a oferecer. Ela aproximou-se, perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. Calor real. Calor humano. Ethan pergunta por ti todos os dias. Ele diz que o homem dos seus sonhos é solitário. E eu, ela tocou o rosto dele, traçou a linha do queixo dele como Margaret tinha feito na sua memória do sonho. Lembro-me de mais coisas. Todas as noites, pedaços voltam. A nossa vida juntos. A maneira como me lia no seu escritório. Como fingia dormir ao meu lado, mesmo sem precisar, só para que eu não me sentisse sozinha. Margaret adorava esses momentos. Eu adoro esses momentos. A voz de Clara era firme. Não sou apenas Margaret e não sou apenas Clara. Sou ambas. Sou todas as versões desta alma que continuava a encontrar o caminho de volta para ti. E estou cansada de lutar contra isso. Tu mereces uma vida normal. Eu mereço uma vida com alguém que me veja através dos séculos, que me ame o suficiente para me deixar ir e me persiga o suficiente para ter esperança de que eu fique. Ela sorriu através das lágrimas. Achas que isso é normal? Darius puxou-a para si, encostando a testa na dela, como tinha feito naquele sonho secular. Já não sei como ser humano. Então aprende, vamos descobrir juntos. As mãos de Clara encontraram as dele, mas primeiro precisas de fazer algo que não fazes há 300 anos. O que é? Descansar. Ela levou-o até a mesa de canto junto à janela, aquela com vista para a praia e o oceano infinito além. Darius deslizou para o assento e Clara sentou-se à sua frente, com as mãos envolvendo as dele sobre a mesa desgastada. Desta vez, Darius disse suavemente, eu só queria ver-te acordada. Clara sorriu, o tipo de sorriso que continha uma vida inteira de amor, perda e reencontro. Então fica um pouco. Já estiveste cansado por tempo suficiente. Através da janela, os últimos raios de sol pintaram o céu em tons de ouro e carmesim. Ethan levantou os olhos da sua coleção de conchas e acenou. Clara acenou de volta. E Darius, o rei vampiro que governou nas sombras por 3 séculos, que construiu impérios e os viu cair, que amou e perdeu, e de alguma forma recebeu o dom mais raro de todos, finalmente fechou os olhos. Não na morte, não na fingimento, mas em paz. Paz humana verdadeira e honesta. Lá fora, as ondas mantinham o seu ritmo infinito. Lá dentro, o café permanecia quente e pela primeira vez em 300 anos, Darius Valley descansava verdadeiramente, porque já não estava sozinho e nunca mais voltaria a estar.